Vamos lá, gente. Começando essa edição falando sobre dengue, mas desta vez tem uma notícia muito boa, viu? Na noite desta quarta-feira chegaram as primeiras doses contra a dengue, né? Doses de vacina que chegaram aqui no estado. A Isabela Corrêa conta pra gente, são doses que vão ser distribuídas em cidades aí da região norte, né, Isa? São quantos imunizantes nessa primeira leva? Bom dia para você. Oi, Marta. Um bom dia para você, ao Paulo, a todos que nos acompanham. Nessa primeira leva chegaram 29.100 doses. Elas foram divididas em duas partes. Chegou primeiro um tanto e agora a nossa produção do SC no Ar confirmou com a própria Secretaria de Estado da Saúde a chegada de todas as doses dessa primeira leva que chega aqui no nosso estado de Santa Catarina. Ao todo, serão 3 cidades aqui do norte do estado que vão ser contempladas com esse imunizante. Lembrando que a vacina da dengue ela é indicada para um público-alvo um pouco mais jovem, ou seja, de 10 anos até 14 anos de idade. A gente já explicou sobre isso, né, o motivo dessa questão do público-alvo, porque geralmente falamos em público-alvo para idosos. Só que como essa vacina ainda não é indicada para pessoas acima de 70 anos, o público-alvo se volta para as crianças e adolescentes, porque pela Organização Mundial da Saúde, que fez todo um levantamento com um panorama mundial, mostra que nessa faixa de idade, entre 10 até 16 anos de idade, costuma-se acontecer a segunda infecção por dengue. Justamente nessa segunda vez onde há o maior risco para desenvolver a doença de uma forma mais grave. Por isso que crianças e adolescentes são o público-alvo. Então, de acordo com a própria Secretaria de Estado, essas doses que já chegaram aqui em Santa Catarina devem ser entregues hoje mesmo aos municípios. Entre esses municípios, nós temos, é claro, aqui Joinville, que é a cidade que acumula mais casos confirmados da doença, aqueles que também estão em investigação, e, infelizmente, o número de mortos, que já são 5. Temos também cidades aqui vizinhas, como São Francisco, Araquari, enfim, é uma lista muito extensa, né? Barra Velha, são ao todo 13 municípios. Era algo muito esperado, porque Santa Catarina já tinha sido confirmada como um estado a ser contemplado com imunizante. Só que ainda há poucas doses, até mesmo a secretária Carmen Zanotto explicou isso, né? Que as doses chegam aqui a Santa Catarina, mas um quantitativo ainda muito abaixo do que é o necessário para esse público-alvo. Para a gente ter uma noção, dessas 29.100 doses, elas vão ser entregues em 13 cidades, somente aqui do norte do estado. Ainda tem várias regiões de Santa Catarina a serem contempladas também, se for assim selecionado pelo próprio Ministério da Saúde, que faz tanto a seleção quanto também o encaminhamento deste imunizante. Sobre a situação da dengue aqui em Santa Catarina, ela é muito alarmante e por esse motivo também no dia de hoje é um dia bem decisivo, porque a governadora em exercício, a Marilisa Boem, ela vem aqui hoje a Joinville para uma reunião com os prefeitos aqui da região, Joinville e demais cidades da região norte, para também conversar com eles, traçar estratégias de combate à dengue para tentar frear o avanço da doença em todo o nosso território estadual. E também vai ser assinado um decreto que coloca Santa Catarina em estado de emergência para dengue, por causa do número de casos confirmados, de mortes, que infelizmente não param de crescer desde que viramos o ano. Então essa reunião acontece hoje às 10 horas da manhã, aqui em Joinville, uma reunião muito importante. Também em entrevista ao próprio nosso ND Notícias, a secretária Carmen Zanotto já tinha confirmado que além desse estado de emergência, que vai ser assinado no dia de hoje, também se antecipa a compra de insumos, principalmente de soro, que é muito utilizado para o tratamento de pessoas que são diagnosticadas com dengue. Porque o maior risco para quem contrai essa doença é justamente isso, né? Ficar desidratada. E somente a desidratação que pode, então, levar à morte. É o que mais preocupa os profissionais da saúde e, por isso, a necessidade desse tratamento eficaz e o quanto antes possível. Então, essa é uma boa notícia do imunizante que chega a Santa Catarina, algo muito esperado. Até já tínhamos conversado aqui na semana passada que nessa primeira leva, Santa Catarina tinha ficado de fora. Mas houve todo um movimento aqui do estado, tanto dos municípios, quanto também, claro, do governo do estado, para pedir essa prioridade aqui em Santa Catarina. Por mais que nós não tenhamos uma liderança no número de mortes de crianças e adolescentes, como acontece lá na região norte e nordeste, a situação também, pensando naquele outro público de idosos, também é muito preocupante e por isso, então, essa celeridade necessária na chegada do imunizante aqui no nosso estado de Santa Catarina. Pessoal, eu volto com vocês aí no estúdio. Ô Isa, a gente tem que deixar uma coisa muito clara também, que as vacinas elas chegam como uma esperança, né? Mas elas não são uma justificativa para a população, para nós, eu, a Marta, você que está acompanhando a gente em casa, da gente tomar aqueles cuidados em casa.
né? Verificar lá se tem pote com água acumulada, né? Então a vacina ela vem com uma esperança, uma nova medida, ela vem em dose ainda insuficiente, a Isa mesmo comentou, insuficiente ainda para o público-alvo. Então essa transformação, né, de combate a essa doença, ela depende de nós, do nosso esforço. Atitude, vigilância, especialmente no caso de água parada, quem sabe a gente consegue reduzir esses tristes índices de Santa Catarina, porque infelizmente a vacina ainda é muito pouco diante do tamanho do desafio que a gente tem por aí para enfrentar o mosquito. Isa, obrigado, viu?